E agora nessa aula nós vamos fazer mais um padrão aqui para nossa mandala e nós vamos fazer agora um padrão floral. Eu vou ensinar você a fazer uma flor, são várias florzinhas na verdade que nós vamos colocar ao redor aqui desse padrãozinho aqui do amarelo, né? E nós vamos fazer com os tons laranja e também eu vou utilizar a cor mineral. Então vamos lá, eu vou começar aqui com o compasso. Eu abri o meu compasso no máximo e eu vou fazer uma abertura para delimitar o espaço onde eu vou colocar os meus desenhos florais. Então eu vou dar um espacinho aqui mais ou menos de 2,5 dedos, tá? Então espaço de 2,5 dedinhos aqui. E eu vou traçar uma circunferência para fazer a marcação, tá? Aqui deu uma escorregadinha, mas não tem problema, depois a gente apaga. E aí, agora que eu tracei esse padrão, eu vou começar aqui a utilizar o meu compasso, porque eu vou fazer vários círculos em toda a circunferência que eu tracei, para que a gente possa delimitar o espaço da nossa flor. Então, vou aproximar aqui para vocês verem melhor como é que funciona essa técnica. Bom, então vamos agora fazer os círculos nesse traçado aqui, nessa linha que a gente acabou de fazer, na verdade no centro, tá? Então, eu vou me guiar por essa linha guia aqui, eu vou colocar o meu compasso mais ou menos aqui no centro, e eu vou medir aonde ele chega aqui até o limite desse pontilhado, tá? De forma que ele não invada esse pontilhado, e de forma que ele alcance também que o meu lápis aqui alcance essa linha sem ultrapassar essa linha que a gente traçou, tá? Então, vou fazer um movimento aqui e aí eu vejo onde que está o limite do meu lápis, ok? Aqui embaixo, e onde está o limite do meu lápis aqui em cima. Se ele não ultrapassou nenhuma dessas duas linhas, eu vou traçar um círculo. E aí, esse centro aqui que nós estamos com a ponta seca do pincel, eu vou fazer uma pequena marcação, porque eu vou fazer esse centro em todas as linhas guias, em cada casinha. Vocês veem que eu preenchi duas casinhas aqui. Então, eu vou preencher duas casinhas aqui, duas casinhas aqui, duas casinhas aqui. E eu vou fazer esse círculo em todas as casinhas aqui da mandala, né? Dessa circunferência que a gente traçou. Por isso que eu delimitei aqui o meu centro, porque o mesmo centro que eu coloquei o meu compasso aqui, eu vou colocar aqui, vou colocar em todas e vou manter a abertura do meu compasso, tá? Uma vez que você fez esse círculo, não mexa mais na abertura do seu compasso, mantenha ele assim, para que o círculo fique igual em todas as casinhas, ok? Bom, uma vez que eu fiz agora esse círculo, eu vou fazer o mesmo círculo em todas as casinhas aqui, tá? Então, eu vou abrir o meu compasso, eu vou encostar a pontinha aqui no centro, ó, bem aqui no centro. Eu delimitei aqui o centro, tá? Que eu fiz aquele tracinho que eu ensinei pra vocês. E aí eu vou fazer esse tracinho central, um risquinho em todas as casinhas aqui da minha mandala. Eu fiz aqui, vou fazer aqui também. Vou fazer aqui também. E vou virar aqui e vou fazer em todas as casinhas, tá? Pronto, agora que eu fiz todas as marcações do centro aqui na minha circunferência, eu vou abrir o meu compasso na mesma distância, né, que nós abrimos para fazer essa circunferência aqui, esse círculo, tá? Então, aqui você vai colocar o compasso só para fazer a medição, tá? Bom, então agora que eu tracei todos os tracinhos aqui na minha mandala, delimitando o centro, eu vou fazer as minhas circunferências, tá? Então, eu vou fazer uma circunferência para cada casinha. Novamente aqui ao lado. Procura não abrir mais o compasso, né? Procura manter essa mesma distância de abertura para que você consiga fazer todas iguais, tá? Todas do mesmo tamanho. E aí faça isso em todas as casinhas dessa circunferência que a gente traçou agora, desse novo padrão que nós vamos desenhar.
Agora que eu tenho já todas as minhas bolinhas, todos os meus círculos traçados com o compasso, eu vou fazer o miolinho de todas as florzinhas com a cor mineral 893, acrílica fosca, e eu vou utilizar o meu pinta-bolinhas, eu vou utilizar a ponta número 6 para fazer todos esses miolinhos. Eu vou fazer agora na cor mineral e depois eu vou fazer a flor mesclando 2 tons de laranja. Então vamos lá. Já tenho aqui a tinta preparada no meu godê e vou fazer miolinho por miolinho. Basta mergulhar aqui a tinta e bem aqui no centro onde a gente traçou, eu vou colocar o pontinho, centralizando na linha guia e aonde a gente tem o traçado. Então, o primeiro passo para a gente criar a nossa flor é o miolo. Pronto, agora todos os miolinhos estão pontilhados com a tinta mineral. Agora eu vou trabalhar com 2 tons de laranja para fazer as pétalas, o tom cenoura e o tom laranja da acrílica fosca Acrylex. Então, a gente tem um tom mais escuro, um tom mais clarinho. Eu já tenho aqui as 2 cores preparadas, então, como vocês podem observar, temos 2 tons aqui, aqueles que eu mostrei anteriormente para vocês. E o boleador que eu vou utilizar é esse boleador de metal, com um tamanho de ponta média, ó, para fazer os primeiros pontos. Então, para que a gente possa começar a nossa flor, nada mais é do que ponto alongado, tá? Eu vou fazer vários pontos alongados, acompanhando o desenho aqui da circunferência, e vai formar uma flor no final que vai ficar um adorno bem bonito. Então, eu vou começar com o laranja mais escuro, vou mergulhar, eu vou aplicar e puxar. Puxar em direção ao ponto central que a gente fez com o tom mineral. E aí, eu vou fazer embaixo a mesma coisa. Um ponto alongado de baixo para cima. E agora eu vou fazer um ponto bem aqui no meio, no centro, na lateral, e vou fazer um ponto alongado na horizontal. E vou fazer novamente um ponto alongado aqui na horizontal, puxar para o centro. A única diferença é que você vai fazer o ponto alongado em várias direções. Antes a gente fazia, né, de baixo para cima ou de cima para baixo. Aqui você vai fazer na diagonal e fizemos também na horizontal. É um novo movimento aí para você treinar. O da diagonal eu vou fazer com esse mesmo tom e depois eu vou preencher com um tom mais claro. Então, eu vou procurar centralizar aqui, achar bem o meio entre um ponto alongado e outro, aplico a tinta e puxo. Vou fazer a mesma coisa aqui de baixo para cima na diagonal também. E vou fazer nesse espaço e no espacinho aqui de baixo que sobrou para preenchimento. Ok? Ficou já uma florzinha, só que essa florzinha a gente vai fazer mais preenchida ainda. Então, eu vou pegar um boleador com uma ponta um pouquinho menor, pouca coisa menor, eu tava usando a ponta número 7 e eu vou usar a ponta número 6. Esses números de pontas eu já expliquei nas aulas no comecinho do curso, mas
fui eu que fiz a marcação para que eu conseguisse me orientar, tá? Então, cada material é um material, cada boleador é um boleador. Mas o importante é você saber que você tem que usar uma pontinha um pouquinho menor do que a anterior. Eu vou comparar aqui as duas para você ver. Então, para fazer os primeiros pontinhos eu usei essa ponta e tô utilizando essa para fazer os pontos mais claros. Então, laranja mais claro, que é o tom cenoura, vou mergulhar. Coloquei tinta demais, vou tirar um pouquinho. Mergulha, mas não encharca, tá? Deixa ele mais suave na ponta. Então, eu vou aplicar aqui, entre um ponto alongado e outro, bem no meio, e puxo. Novamente aqui, nós vamos delicadamente, bem devagar, preenchendo a nossa florzinha de pétalas. Aqui também, no meio, e vou fazer no meio de todos. Olha como já tá ficando. Agora eu vou preencher esses dois espaços aqui com um pontinho alongado, para que a gente possa completar a nossa flor. Não se preocupe se as suas pétalas da flor não ficarem iguais, os pontinhos, tá? Ela pode ficar bem orgânica, não tem problema. O importante é você só completar todo o círculo. Pode ser que um tenha ficado maior, outro menor, mas a flor é assim mesmo, né? Uma pétala nunca vai ficar igualzinha à outra. E aqui o que você pode complementar, se você quiser deixar a sua flor mais preenchida, você pode pegar um boleador bem fininho, né? A ponta mais fininha que você tiver, e você pode vir com um tom mineral, por exemplo, preenchendo esses espacinhos que ficaram para deixar ela mais preenchidinha ainda, tá? E depois que secar, você pode fazer um ponto sobre ponto, né? Fazer um ponto alongado sobre o ponto alongado. Pode usar, por exemplo, um dourado. Pode mesclar o laranja com o branco, deixar um laranja mais clarinho e fazer um ponto alongado sobre outro ponto alongado quando secar. Então, são várias ideias aí, basta usar a sua criatividade. A minha florzinha eu gosto de deixá-la assim, eu acho que ela já ficou linda. Lógico que ela pode ficar mais detalhada, mas eu gosto de deixá-la assim. E aí eu vou fazer em todas as circunferências da mandala essa mesma florzinha. Eu vou mostrar mais uma vez aqui pra você e depois vou completar toda a circunferência. Vou voltar lá com o meu boleador metálico com a ponta um pouco maior e vou utilizar o laranja mais escuro. Lembrando que a gente começa aqui de cima, né, do ponto vertical, tá? Então, eu tô aqui no meu ponto vertical, aplico e puxo. Quando você descer o ponto alongado, lembre-se de retirar aos poucos, conforme você for descendo, a pressão da tua mão. Porque conforme você for descendo o ponto alongado e for aliviando o peso da sua mão, o peso do boleador sobre o MDF, o ponto vai ficando mais delicado e ele desce com mais facilidade, a tinta. Mais um aqui embaixo, alivia a pressão e sobe. Agora eu vou fazer na horizontal. Alivia a pressão e vem. Puxa, tira a pressão do boleador sobre o MDF e vem. Vou fazer agora nos outros espaços. Centralizei e diagonal puxei. Preencher todos os centros na diagonal com o tom escuro. E agora eu vou fazer a troca da ponta do meu boleador. Vou utilizar uma pontinha número 6, menorzinha, e vou utilizar o cenoura, né, que é o mais clarinho.
E vou fazer o mesmo processo. Vem aqui no centro e trago. E aí formamos mais uma linda florzinha. E agora faça isso em todas as bolinhas, todos os círculos da sua mandala, para ficar bem preenchido. E depois a gente vai fazer os detalhes em volta. Agora eu já completei todas as pétalas no tom escuro. E agora que eu fiz todas nesse tom, eu vou pegar o tom claro e com um boleador um pouquinho menor, eu vou fazer o preenchimento, para ficar dessa forma, igual essas duas florzinhas. Então, uma dica para que você otimize o seu trabalho com as mandalas é você, ao invés de fazer uma por uma, fazer o tom escuro, depois o tom claro, tom escuro e claro, e fazer uma de cada vez, faça todas as florzinhas no primeiro tom, que no caso é o mais escuro. Depois que você terminou no primeiro tom, troca o boleador, né? Troca a cor da tinta e aí você vai fazendo o preenchimento. Dessa forma você consegue otimizar melhor o seu tempo, o seu trabalho, a sua produtividade. E agora que eu fiz todas nesse tom, eu vou pegar o tom claro e com um boleador um pouquinho menor, eu vou fazer o preenchimento para ficar dessa forma, igual essas duas florzinhas. Então, uma dica. E aqui eu finalizei todas as florzinhas. Vamos ver como está ficando aqui nossa mandala. Olha que linda! Olha o toque delicado, né, que dá já as florzinhas todas preenchidas. E agora, o próximo detalhe que eu quero fazer é entre as flores, né? Vocês podem ver que sobrou esse espacinho aqui. Então, esse espacinho nós vamos começar a preencher. Eu vou pegar primeiramente o compasso e vou fazer uma pequena marcação. Essa marcação vai ser no centro da nossa linha guia aqui ao lado da florzinha, de cada florzinha. Então, nós temos essa linha guia aqui, ok? Eu vou fazer uma marcaçãozinha bem no centro dela. Vou abrir aqui o compasso. O centro eu estou fazendo mais a olho, tá? Não precisa medir. Então, eu achei aqui o centro. Fiz um tracinho bem delicadinho com o meu compasso, ficou marcado. E eu vou marcar todos os centros de todos esses espaços que sobraram aqui, que ficaram entre as nossas florzinhas, tá bom? Faça essa marcação sem mover a abertura do compasso em todas. Pronto, como vocês podem ver, agora todas estão com a marcação do centro, ok? Uma vez que você tem essa marcação, nós vamos começar a fazer como se fosse um novo buquezinho, né? Uma nova florzinha, só que uma florzinha meia flor, eu diria, né? Não vai ser uma florzinha redondinha igual essa, vai ser uma florzinha mais fechadinha que nós vamos fazer aqui no meio, ok? Para começar, eu marquei esse centrinho pra gente fazer o miolinho, tá? E esse miolinho eu vou fazer na cor mineral. O boleador que eu vou utilizar é o Pinta Bolinhas. Eu vou utilizar a ponta número 5, um número menor do que essa que a gente fez aqui na florzinha. Então, vou mergulhar e vou pontilhar bem aqui no centro da nossa linha guia, aonde a gente fez a marcação com o compasso. Então, você faça isso em todas, até completar todo o círculo da mandala. Já fiz todos os pontinhos
no meio, né, entre as florzinhas. Olha como já fica bem mais preenchido, né? E agora eu vou fazer a meia pétala, né? E eu vou utilizar 2 tons apenas. Eu vou utilizar o laranja mais claro, que é o tom cenoura, e vou utilizar o mineral. Primeiramente, eu vou começar com o tom cenoura. Eu vou pegar um boleador com uma ponta média e vou fazer os primeiros detalhes aqui da nossa florzinha. Então, como que eu vou fazer, né? Eu vou mergulhar aqui no meu godê, o meu boleador. Vou carregar a tinta laranja, né? No caso, não a laranja, a cenoura, né? O tom cenoura. E vou fazer um pontinho alongado aqui, até em direção ao nosso miolinho, ok? E eu vou fazer isso de baixo para cima e de cima para baixo. Então, vou fazer aqui embaixo agora. Vou aplicar aqui e vou subir. E agora eu vou pegar um boleador menor, né? Eu peguei essa ponta, vou pegar uma pontinha menor para fazer o próximo detalhe. Vou continuar utilizando a mesma cor e depois eu vou partir para o mineral. Então, eu peguei aqui o tom cenoura, mergulhei. Vou vir aqui ao lado, vou fazer aqui ao lado, ó, um pontinho. E vou puxar esse pontinho aqui para baixo, arredondando levemente. Dessa forma. Dei uma leve arredondada. Vou fazer do outro lado. Pontinho. Ao lado. Vou arredondar levemente e puxar. E vou fazer aqui embaixo também. Pontinho ao lado. E vou subir arredondando levemente. Aqui também. Nada mais é do que um pontinho alongado, arredondado, ok? E agora eu vou com o tom mineral. Vou utilizar o mesmo boleador que eu fiz esse segundo ponto alongado, mais arredondado. Porém, agora eu vou pegar a cor mineral, porque eu quero dar uma clareada nessa meia pétala. Vou mergulhar o meu boleador no mineral. E agora eu vou pontilhar bem aqui ao lado. Vocês percebem que eu não estou descendo, né? Eu estou seguindo o traço da nossa circunferência, tá? Aí eu venho, ó, e desço arredondando, ok? Vou fazer isso aqui também. Pontilho aqui em cima, na circunferência, né? Respeitando o limite da circunferência e desço até aqui embaixo. Vou fazer embaixo aqui também. Aqui no pontilhado, né? No caso, em cima da linha guia aqui que nós traçamos. E eu subo. Aqui a mesma coisa. Uma leve arredondada. Ok? Eu vou fazer mais um com o tom mineral, só que dessa vez eu vou diminuir um pouco a ponta. Vou pegar uma ponta número 2, uma pontinha um pouco mais fina do que nós utilizamos nessa que a gente acabou de traçar. Então, eu vou pontilhar aqui ao lado, bem aqui acima, perto da linha da circunferência, e vou puxar. Vou fazer isso aqui do outro lado também. Lembrando que a tinta tem que estar bem fluida, e vou puxar. Eu vou fazer isso aqui. Só que agora eu vou subir um pouquinho, ó. Eu não tô aqui embaixo na circunferência. Eu quero dar um detalhe, um efeito que vai como se fosse subindo aqui a pétala, tá? Ao contrário do que eu fiz em cima. Em cima eu expandi. Aqui embaixo eu trouxe um pouquinho mais pro centro. Aqui a pontilhei em cima, ó. Vocês viram que eu não pontilhei aqui na linha. E aí eu vou arredondar. Ok? Até em cima. Então, esse adorno, né, essa meia pétala, nós vamos fazer em todos os meinhos das nossas flores para que ela fique mais preenchida. E aqui eu vou fazer um detalhe no centro. Eu vou pegar o pinta-bolinhas, a ponta número 5. Vou pegar o laranja, que é o tom mais escuro, e vou fazer
um detalhe aqui ao lado. E aqui também. Para dar mais preenchimento ao nosso detalhe, eu vou fazer também um pontinho aqui em cima. Com o tom mineral, gente, eu vou fazer um acabamento em cima também, tá? Vou mostrar pra vocês. Vou pegar a ponta número 5 do boleador, mergulhar no tom mineral e vou fazer um acabamento mais aqui em cima também, em cima do nosso miolinho, tá? E olha como já dá uma diferença, como já preenche, né? Ó, eu vou puxar esses dois aqui, porque eu acho que eu vou gostar mais dele alongado. Então, eu posso vir aqui puxando até o centro. Vou puxar esse aqui também. Deixar aqui a minha pontinha do meu palito de unha bem encharcada de tinta e venho puxando. Eu acho que fica melhor assim do que o pontilhado. Então, eu mudei aqui, gente. Aqui eu vou dar uma leve puxadinha também. Vou vir por fora aqui, ó. Fica mais legal. Ó. Na hora que você cria a mandala, você utiliza a sua criatividade, né? De repente, você faz um adorno que você olha, observa e fala, não, pode ficar melhor, eu vou fazer desse outro jeito. Aí você incrementa, né? Na hora, a sua criatividade, ela tá ali fluindo, tá? Então, vocês veem, eu ia fazer as bolinhas, olha como ficou mais legal, com o tom escuro. Ficou um pra dentro, um pra fora, fiz um complemento bem interessante aqui. Então, eu vou fazer esse mesmo adorno, essa mesma meia pétala em todos os centros das nossas florzinhas, tá bom? Então, vamos lá. Olha como tá ficando, bem preenchido. E faça isso agora em todos os pontinhos, em todos os miolinhos desse padrão que nós estamos criando. E a nossa mandala, ela está ficando assim. Olha como já tá bem mais preenchida esse adorno. E agora nós vamos começar a pensar no nosso próximo adorno, no nosso próximo padrão.